vamos falar de um assunto que, nossa, sempre gera muita discussão, né? Gênese e evolução. É possível conciliar a história da criação que está na Bíblia com o que a ciência nos diz sobre evolução? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Olha só, de um lado a gente tem a evolução, um processo que levou milhões de anos com o ancestral comum, tudo acontecendo de forma natural. Do outro, Gênesis, 7 dias, Adão e Eva, uma criação divina e direta. Parecem duas histórias que não conversam de jeito nenhum. A grande pergunta que fica no ar é essa: será que esses dois mundos são inimigos? Ou será que existe um jeito de fazer as pazes entre o conhecimento científico e as verdades da fé? É exatamente esse caminho que a gente vai explorar. Ok, então vamos começar a desmontar essa ideia de que existe um conflito inevitável. Muitas vezes, parece que a gente tem que escolher um lado, né? Mas talvez o segredo não seja escolher, e sim entender o papel de cada um nessa história. E a proposta principal para a gente conseguir conciliar as duas coisas começa bem aqui. A gente precisa aprender a ler o livro de Gênesis de um jeito novo. Não é mudar o que está escrito, mas sim entender qual era a intenção original do texto. E aqui está o pulo do gato. Gênesis não foi escrito para ser um livro de ciências. De jeito nenhum. Ele é o que chamamos de uma narrativa teológica. A linguagem é poética, cheia de símbolos, e o objetivo é outro. É revelar a verdade sobre quem é Deus, quem nós somos e qual o nosso lugar no mundo. Pensa assim, são perguntas diferentes, que pedem respostas diferentes. A ciência está super preocupada em responder como as coisas funcionam, quais são os mecanismos, os processos. Já Gênesis foca totalmente no porquê. Qual é o propósito de tudo isso? De onde a gente veio, no sentido divino? Uma pergunta não anula a outra, elas se complementam. Certo. Agora que a gente entendeu que cada um tem seu campo de atuação, vamos trazer isso para uma questão bem pessoal, a nossa própria existência e a ideia de que nós temos uma alma. Como fica isso? E aí que entra uma ideia fascinante. E se a evolução não for um processo cego e sem sentido? Muitos teólogos defendem que a evolução pode ser, na verdade, a ferramenta ou método que o próprio Deus usou para desenvolver a criação ao longo do tempo, usando as leis da natureza que ele mesmo estabeleceu. Isso nos leva a uma sequência de eventos muito interessante. A ciência mostra o processo evolutivo, o surgimento do Homo sapiens, e a teologia entra sugerindo um momento-chave, um sopro de vida divino que transforma um ser biológico num ser espiritual. E isso culminaria em Adão, o primeiro ser humano com essa consciência de Deus. Dentro dessa visão, Adão não seria o primeiríssimo Homo sapiens em termos de biologia, mas ele seria o primeiro a receber uma alma, a ter uma consciência moral plena e a capacidade de se relacionar com Deus. Ele seria o marco zero da humanidade espiritual. Tá bom, se Gênesis não há um manual de biologia, então por que a história foi contada desse jeito, com dias, jardim, cobra? Qual era a função desse texto lá no mundo antigo? Essa narrativa de Gênesis foi, para a época em que foi escrita, algo, revolucionário. Os povos vizinhos acreditavam em vários deuses que viviam brigando, que o mundo surgiu do caos, de uma guerra. Aí chega Gênesis e apresenta um Deus único, bom, que cria tudo de forma ordenada, com um propósito. E o mais radical, a humanidade não é um mero detalhe, mas o ponto alto da criação, feita à imagem de Deus. Então o objetivo não era explicar a fotossíntese. O objetivo era comunicar essas verdades profundas e eternas. Que existe um Deus bom, que o universo não é um acidente, ele tem um propósito, que todo ser humano tem uma dignidade e um valor imensos, e que a gente tem liberdade de escolha e, claro, a responsabilidade que vem junto. Essas eram as mensagens. E essa visão toda sobre o valor do ser humano e a nossa responsabilidade acaba levantando outras questões teológicas ainda mais profundas, especialmente quando a gente para pensar na justiça e na misericórdia de Deus. Isso nos leva a uma pergunta bem importante. Se a responsabilidade moral está ligada à consciência, como ficam aquelas pessoas que viveram e morreram sem ter essa capacidade plena de entender ou de escolher um caminho divino? Pois é, uma passagem bem intrigante da Bíblia, lá na primeira carta de Pedro, pode dar uma pista. Ela fala que Cristo, depois da sua morte, pregou aos espíritos em prisão. Isso sugere que a ação de Deus vai muito além do que a gente consegue ver aqui na Terra. Muitos teólogos interpretam isso como um sinal da incrível justiça e compaixão de Deus. A ideia é que a oportunidade de salvação, de alguma forma, é oferecida a todos,
garantindo que ninguém seja deixado de fora por não ter tido uma chance justa e consciente de responder ao chamado divino. E assim a gente termina com uma pergunta para reflexão. Se a evolução é o como, e Gênesis é o porquê, e se a justiça de Deus alcança todos, independentemente de quando ou onde viveram, como isso muda a nossa percepção sobre o tamanho da misericórdia divina? É uma ideia poderosa para a gente continuar pensando.